Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, agora em horário nobre. Esqueça as novelas, o que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. Veja como a mídia foi notícia esta semana. O ex-deputado José Genuíno quase foi impedido de exercer o dever de votar no primeiro turno. Os repórteres que o aguardavam na sessão eleitoral cercaram Genuíno e o submeteram a um intenso interrogatório a respeito do seu julgamento pelo Supremo, marcado para ocorrer 2 dias depois. Em protesto, José Genuíno retirou-se e só voltou horas depois, quando os repórteres já tinham ido embora. O eleitor não pode ser importunado, diz a lei eleitoral. Os repórteres, apressados, esqueceram desse detalhe. A capa da edição da Folha da última quarta-feira foi uma das mais comentadas pela própria imprensa. Não era uma blasfêmia contra o profeta Maomé, mas uma agressão à dignidade jornalística. Se a Folha vibrou com a condenação pelo Supremo do núcleo político do PT, deveria encontrar uma maneira de noticiá-la sem perder a compostura. Se um jornal quer o respeito da sociedade, deve respeitar aqueles que são notícia. A Folha mereceu ser desancada até em suas próprias páginas. Um jornalão não deve se comportar como um tabloide sensacionalista. Os concorrentes Estadão e o Globo mostraram que isso é possível. Contrariando a habitual discrição, o jornalismo e a imprensa saíram dos bastidores e foram para as primeiras páginas dos jornais durante a realização da Assembleia Geral da CIP, encerrada no domingo em São Paulo. Mas os jornalistas ficaram de fora, exceto no domingo, num evento chamado Domingão da CIP, dirigido para jornalistas e estudantes de jornalismo. A CIP, na realidade, é uma entidade da indústria jornalística. E, embora o jornalismo digital tenha sido um dos temas mais debatidos, não se discutiram os blogs e sites independentes representantes do jornalismo cidadão. Faz parte da nossa rotina. É uma das obrigações deste observatório. Depois de cada eleição, é imperioso discutir as sondagens de opinião, não apenas para verificar os resultados e os procedimentos, mas principalmente para avisar o eleitor que pesquisa não é profecia infalível. É um retrato instantâneo da dinâmica das preferências, portanto, sujeito a alterações. Tão importante quanto esta avaliação estatística é examinar como a mídia, sobretudo os jornais impressos às vésperas do pleito, apresentam estes números. Uma palavra mal empregada pode subverter um dado rigorosamente objetivo e induzir o cidadão ao erro. A utilização abusiva das sondagens na cobertura jornalística pode produzir perigosas distorções e efeitos colaterais no próprio processo eleitoral. A fixação nos números tira da disputa seu elemento fundamental, o confronto de ideias e de programas. O eleitor é um ser responsável, pensante. Convertê-lo em mero torcedor fixado em placares avilta a função social do jornalismo e compromete os fundamentos políticos do processo democrático. Para debater este assunto, estão conosco esta noite em São Paulo a socióloga Fátima Jordão e a diretora do Ibope, Márcia Cavallari. No final do primeiro turno das eleições, o resultado das urnas não foi o mesmo que o apontado pelas pesquisas de opinião. Os resultados das eleições deste ano deixaram evidentes os erros dos institutos de pesquisa em vários municípios. Logo após a apuração, as 2 principais instituições foram alvos de críticas da mídia que admitiram as falhas na avaliação. Os casos mais graves aconteceram em São Paulo e Curitiba. Ao divulgar os números do Ibope e do Datafolha, os jornais Estadão e Folha de São Paulo deram empate triplo no dia da eleição. No entanto, o resultado das urnas foi diferente. O candidato primeiro colocado nas pesquisas em São Paulo perdeu a disputa nas urnas. Municípios como Recife, Salvador, Manaus e Florianópolis, entre outros, também tiveram resultados divergentes das pesquisas. O Observatório da Imprensa já tratou desse assunto em outras edições. A velha imagem que a gente usa de que a pesquisa é uma fotografia do momento, ela é muito batida, mas ela é verdadeira. Os resultados de pesquisa também são informação e é importante que a informação seja livre até o último momento. Eu acho que qualquer insinuação, qualquer tentativa de se proibir pesquisa, seja ela em que tempo for, é inconstitucional
e tira um direito básico do eleitor. Márcia Cavallari, eu acho que o dado, digamos, mais importante em matéria de pesquisas sugere talvez um desacerto, ocorreu em São Paulo, ou pelo menos que ficou mais gritante, de São Paulo, porque os jornais, cada um usando um instituto, eles já apostaram num empate triplo, que não significa nada, porque não existe empate triplo, né, quando a gente tenha logo o segundo turno, mas eles apontaram isso. Quando a notícia verdadeira, que eles já deviam ter percebido, fazendo uma leitura, é de que a grande notícia era que o Russomano não iria ao segundo turno. Mas também, se eles dessem isso em manchete, o Russomano não vai ao segundo turno, eles estariam induzindo o eleitor a, evidentemente, já não votar mais no Russomano. Como é que você vê esse dilema do jornalista? Bom, eu acho que, como o Mauro mesmo colocou, a pesquisa tem esse papel de retratar a opinião e a evolução da opinião dos eleitores ao longo de todo um processo. Na verdade, ao longo de toda a campanha, o que nós vimos? Um crescimento de Russomano. O José Serra começou na frente, o Russomano começou mais embaixo, assim como o Haddad. Ao longo da campanha, Russomano cresceu, Serra veio caindo. A partir do momento que Serra caiu, se estabilizou ali naquela queda. Haddad demorou a começar a crescer, foi crescer mais na reta final da campanha. E uma pesquisa após a outra, na verdade, o que a gente via era uma tendência de queda no começo do mês, né, de setembro, do candidato Russomano. Então, ele vinha, assim, numa tendência de queda. Eu acho que, mais do que uma pesquisa em si, um número único e isolado, a leitura melhor que a gente tem é na sequência das pesquisas, porque você consegue avaliar quem está caindo, quem está crescendo, quem está estável. E o que eu acho que a pesquisa da véspera mostrou é que o Russomano vinha caindo a ponto que Haddad e Serra cresciam, e sim, naquela pesquisa da véspera havia ali os três disputando quem iria para o segundo turno. O que não quer dizer que no momento que nós terminamos de fazer a pesquisa, a tal da tendência de queda e de crescimento de Haddad e Serra não tenha continuado. O que a gente viu nessa eleição no Brasil inteiro, e por isso eu não concordo de forma alguma dizendo que as pesquisas estão erradas, foi uma volatilidade muito grande dos eleitores, onde às vésperas da eleição de São Paulo, por exemplo, 28% dos eleitores não sabiam dizer, na pergunta espontânea, não mencionavam nenhum candidato. Né? Não falavam, não sei ainda em quem eu vou votar, e esse número pode mudar totalmente um resultado. Eu não sei para onde eles vão, e eu não tenho como adivinhar para onde eles vão. Né? A partir do momento que a gente termina a pesquisa, no sábado ao meio-dia, para divulgar à noite na televisão ou sair no jornal, até a hora que o eleitor entra na cabine para votar, ele está num processo de formação da sua decisão de voto. Márcia, Fátima Jordão, isso me conduz a uma tese de que talvez na véspera de eleições não deveriam ser publicadas pesquisas, que em alguns países tem um prazo aí em que não se publicam resultados de pesquisa, justamente pelo caso que eu apontei, que foi o de São Paulo. Quer dizer, se os jornalistas fossem realmente interpretar os números que tinham chegado na véspera, eles teriam que dizer Russomano não vai ao segundo turno. E, com isso, eles estariam induzindo o eleitor, como eu já disse. Então, não seria melhor, digamos, na sexta-feira acabarem as pesquisas e deixar o eleitor já refletir e tomar sua decisão sozinho, sem ser tutelado pela estatística? Olha, eu primeiro não acho que o eleitor é tutelado pela estatística. Há eleitores e eleitores. Há uma pequena parcela de eleitores que, de fato, veem a pesquisa e se referem a ela e fazem o que a gente chama de um voto mais estratégico, usando essa informação para tomar sua decisão. Isso é razoável, isso faz parte da democracia. Eu acho que proibição de pesquisa é proibir a expressão do eleitor.
Jornalista tem, de fato, uma lógica completamente diferente e eu acho que a tensão é insanável. O jornalista vê a eleição como um campo de futebol onde os jogadores são aqueles que estão em campo e a torcida é o eleitorado. O jornalista esquece que a torcida marca gol. E é nesse aspecto, a meu ver, que o eleitor tem direito a ser informado e o jornalista tem que refletir o papel ou reorganizar o papel do eleitor. Não são pesquisas, são expressão de como pensam os eleitores. Mas, Márcia Cavallari, essa fixação que acaba ocorrendo, inclusive, esse é um país de torcedores, não é? Somos todos torcedores, desde criancinhas, não é? Não tira do debate eleitoral aquilo que é essencial da democracia, quer dizer, um confronto de ideias, de programas, fica todo mundo, não, fulano vai ganhar, fulano está perdendo, e não se explora, não se tira o melhor da democracia, que é o confronto de ideias. Como é que você vê isso como uma das responsáveis há tantos anos pelo setor de pesquisa do Ibope? Então, eu acho que a pesquisa ela é uma informação a mais que o eleitor recebe durante uma campanha eleitoral, que ele tem o direito de escolher se usa ou não, se faz um uso estratégico dessa informação que está ali disponível. É um direito dele fazer essa escolha, né? Agora, o que eu acho que, eu sinto que isso vem melhorando, é que a cobertura que a mídia faz da campanha eleitoral, ela não pode se limitar à divulgação de pesquisa. Né? O eleitor, principalmente na esfera municipal, o que de fato ele quer ver é a discussão programática ali da cidade, discutir os problemas da cidade, entender as diferenças das propostas de um e de outro. A esfera municipal é a esfera que tem o maior impacto na vida dos cidadãos, né? Tudo que acontece na cidade impacta diretamente na vida, no dia a dia da cidade. Então, por exemplo, eu estou vendo agora esse segundo turno começando com uma guerra, né, de pesquisas. As pesquisas todas foram erradas. O eleitor, ele quer ver o que cada candidato está propondo para a cidade para resolver os problemas do seu dia a dia, dos problemas da sua cidade. Então, eu acho que tem um contexto onde a pesquisa tem que estar no lugar dela, né? A pesquisa não dita a última palavra, a pesquisa não é infalível. Então, é uma informação que está ali a mais para ser usada. E eu acho que o eleitor, e tanto é que, por exemplo, Curitiba, como na abertura do programa foi mencionado, se fosse assim, né, de que as pessoas olham a pesquisa e votam de acordo com o resultado da pesquisa, primeiro que nenhuma pesquisa se aproximaria do resultado real, porque quem começaria na frente acabaria na frente. O que a gente mais vê, principalmente em eleição municipal, são viradas bruscas, porque a eleição é muito dinâmica e quando há uma mudança, ela ocorre de uma forma intensa e muito rápida, né? Também vemos que os eleitores estão cada vez mais decidindo o seu voto na reta final da campanha, Perfeito. Nos últimos momentos da campanha. Exato. Então, acontecerem mudanças é muito natural. Inclusive, no sábado, eu escrevi um artigo no Globo que era "Surpresas serão inevitáveis", né? Exatamente querendo dar esse contexto, mas parece que, e a imprensa daí eu acho que tem essa relação com os institutos, que usa para fazer a cobertura da pesquisa, chega na hora H, dá errado, dá errado, na hora que te entrevistam para você explicar erro, ou para falar errou, quando que vai sair a próxima? É uma loucura, é uma loucura isso. Agora, Fátima, tem aí um dado também que eu acho fundamental, que inclusive isso é uma herança, assim como as pesquisas, isso é uma herança dos Estados Unidos, não é? Que são os debates. Hoje mesmo nós estamos vendo um debate decisivo, né, das presidenciais americanas, não é? Então fica assim, é uma arena, é um ringue, os lutadores vão se digladiar, e logo em seguida vem a pesquisa, e no fundo também as questões essenciais, mais profundas, não é? Elas ficam mais ou menos em segundo plano, não é? Não no segundo turno, Diniz. Eu acho que o segundo turno, e o eleitor está cada vez mais, vamos dizer assim, entendendo a função do segundo turno, o segundo turno traz efetivamente um debate entre os candidatos. Primeiro, há os debates
tal qual, quer dizer, os debates de televisão, que um e outro se confrontam. E o horário de televisão no segundo turno são dois atores, são dois políticos, e que eles têm ideias diferentes, eles se confrontam duramente, em geral o segundo turno é bastante duro. Isso torna ainda mais complexa a questão que a Márcia colocou com relação à decantação desse voto, ou seja, a intenção de voto demora mais justamente no segundo turno. Aparentemente, os dados estão resolvidos, porque a pesquisa pergunta, e se a eleição fosse hoje? Como você votaria? Só que a eleição não é hoje, a eleição é daqui a 10 dias e assim por diante. Não há uma gradação para o eleitor entender melhor no tempo que ocorre nas eleições. E, de fato, eles estão demorando mais para decidir. Por exemplo, vamos ver essas pesquisas, as primeiras pesquisas que saíram em São Paulo, Datafolha e Ibope, com relação à intenção de voto. Aparentemente, parece que 15% estão indecisos. Não é verdade. Basta ver a segmentação. Por exemplo, 54% dos eleitores no Datafolha, segundo o Datafolha, não tem preferência partidária. E, para esse segmento majoritário, a eleição está empatada entre um e outro. Os eleitores que, sim, têm preferência partidária, há uma diferença em favor do Haddad. Isso não significa que esses eleitores menos politizados, que estão ligados, não possam tomar uma direção divergente, aguardando o resultado do debate na televisão, que no segundo turno é mais consistente. Fátima, eleitor muda e pesquisas acompanham essa mudança. Fátima e Márcia, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Observatório da Imprensa, que nesta edição discute a questão das pesquisas de opinião. Márcia Cavallari, tem aí uma questão, extrapolando, quer dizer, toda essa questão das pesquisas, e também um pouco por indução dos Estados Unidos, é uma atitude um pouco fatalista da imprensa com o resultado das pesquisas. Eu vi no outro dia uma matéria muito bem feita num belo jornal, e não importa o nome, em que ele dizia, um estudo já, dizendo que não, o candidato do segundo turno que começa ganhando, ele tende a terminar ganhando também. Quer dizer, é uma lei determinista. Nos Estados Unidos dizem que o presidente que disputa a reeleição, no primeiro debate ele sempre perde. São leis proféticas que às vezes dão certo, mas às vezes não dão. Não é? Quer dizer, isso tira a capacidade de examinar o fato em si, não é? E faz da pesquisa uma atitude determinista, fatalista. Como é que você vê isso? Não, com certeza. Existem alguns mitos, né? Eu também ouço, se tiver não sei que patamar de rejeição, não consegue se reeleger. E, na verdade, o que a gente vê é que as coisas, as opiniões são tão dinâmicas que, e ao longo mesmo dessa eleição, nós trabalhamos aí em vários municípios, começamos várias pesquisas onde os prefeitos atuais que concorriam à reeleição tinham uma avaliação não muito boa, e ao longo da campanha, com a própria discussão da cidade, com o próprio programa eleitoral, conseguiram melhorar a sua avaliação do ponto de vista do eleitor, né? Então, a rejeição, quantas vezes a gente já viu o candidato começar com uma rejeição alta e durante a campanha ele consegue reduzir essa rejeição, né? Então, eu acho que a gente tem nosso histórico ainda não é grande o suficiente para a gente tirar conclusões determinísticas dessa forma. Eu acho que existem, sim, alguns mitos. Para mim, na minha opinião, a eleição, a gente só sabe de verdade o que vai acontecer na eleição quando o eleitor entra na cabine, vota e acabou, né? O que você vê muitas vezes, agora nesse primeiro turno mesmo, se você pegar uma série histórica das pesquisas divulgadas em determinado município e você coloca ali o resultado do TSE no final para comparar, e você não fala que é o TSE, quando você olha, parece que continua sendo
um ponto da curva da pesquisa, porque as tendências que estavam sendo observadas continuaram. Então, a partir do momento que o russomano começou a cair na pesquisa em São Paulo, ele caiu, chegou na véspera ali, encostando nos outros dois que estavam crescendo, e chegou no dia da eleição, ele caiu mais um pouco. É porque o eleitor continua esse processo, né? Então, eu acho que a gente tem que estudar mais essa questão para poder criar essas verdades aí, essas análises determinísticas que, para mim, cada eleição é uma eleição de segundo turno é uma nova eleição. Não adianta pegar as simulações feitas de segundo turno no primeiro turno para conseguir acompanhar ou projetar o que vai acontecer. A opinião pública é dinâmica e ela responde aos fatos que acontecem durante a campanha. Sejam eles as notícias, sejam ele o horário eleitoral, seja a discussão da cidade, o último debate. Então, tem que acompanhar até o final mesmo. Fátima, você tem aí uma posição privilegiada, porque você já esteve nesse processo em todas as posições, em todas as pontas, né? Você já fez pesquisa, você já analisou pesquisa, você trabalha com o resultado de pesquisa, quer dizer, conhece essa disciplina de trás para diante, de todos os pontos de vista. Mas tem aí um dado muito interessante que não chega aos jornais, nem pode chegar à mídia, que são as pesquisas qualitativas, não é? Aquelas que são feitas em ambientes muito fechados e que servem diretamente, no caso, aos candidatos, não é? E ali é que são apontados os seus defeitos, as suas deficiências, para onde que ele tem que ir. Queria que você falasse um pouquinho, não temos muito tempo, falasse um pouquinho sobre essas pesquisas qualitativas, a importância delas. Claro, Diniz, mas antes, deixa eu dizer que também do ponto de vista das pesquisas quantitativas, os candidatos, os partidos, os interessados, por exemplo, os interesses econômicos, fazem uma quantidade de pesquisas muito superior do que aquelas publicadas. Ou seja, a publicação de pesquisas quantitativas reequilibra um pouco, vamos dizer assim, a informação do ponto de vista da sociedade. As qualitativas, sim, essas não são publicadas porque são difíceis de ser publicadas. São pesquisas muito específicas que medem desempenho de um programa de televisão, que medem uma características, fraquezas e forças de determinados candidatos. São pesquisas que respondem em segmentos menores e mais homogêneos o porquê desses acontecimentos. Por que russomano caiu? As qualitativas explicam. As quantitativas só mostram. Então, as campanhas têm um arsenal extraordinariamente grande, complexo, custoso de pesquisas. E ainda há, efetivamente, um desbalanço do que o público conhece e do que os interessados, os verdadeiros interessados, conhecem. Fátima, agora, tem aí um dado que tudo isso, quer dizer, as pesquisas, os debates, o marketing, o jeito o consultor que vai ajeitar a gravata, em suma, isso está tirando um pouco da espontaneidade do processo de eleger, não é? De escolher, de debater, não é? Digamos, será que isso é inevitável? Em suma, é uma dúvida que eu tenho e trago para você publicamente. Olha, eu acho que, obviamente, o processo, o caminho será sempre esse. É inevitável, de certa maneira. O que nós temos que confiar, e isto eu confio muito, a minha experiência nesses anos todos de pesquisa, inclusive qualitativa, é que o eleitor sabe ler isto. Ele percebe o que é verdade, o que é mentira, o que é uma coisa voando no ar, o que é coisa concreta. Eles, sobretudo em relação à eleição municipal. Eles têm uma noção mais clara do que a gente imagina que eles tenham. Eles têm uma consciência bastante forte, inclusive dos cortes, dos ângulos e assim por diante. Muitas e muitas vezes nós captamos, dizendo, olha, vocês filmaram esse comício com uma câmera muito fechada para mostrar que tem bastante gente. Tinha pouca gente, eu fui lá e eu vi.
e assim vai. Ou outro candidato que está excessivamente maquiado, ele não é assim no debate, como é que é assim no programa eleitoral? Então, o eleitor também tem um repertório de mídia e, sobretudo, de televisão, mais sofisticado do que a gente pensa. Márcia, uma pergunta final e peço uma resposta rápida, porque nós vamos ter que interromper por causa do horário eleitoral. Os candidatos vão dormir na véspera da eleição, preocupadíssimos, roendo unhas se vão ser eleitos ou não. Agora, como é que você, que está há 30 anos fazendo pesquisas para o Ibope, na véspera da eleição, você também tem insônia? 1 minuto para responder. Sim, não só na véspera, mas durante todo o período eleitoral. Dormindo bem pouco durante todo o período eleitoral. Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a diretora-geral do Ibope, Márcia Cavallari, a socióloga e pesquisadora Fátima Jordão. Até a próxima semana, sempre às 20h. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.